Como a cristandade se tornou habitação de demônios. Segunda parte. Apocalipse 18. Comentário de Mari Persona. E aqui nessa Babilônia, a gente vê que o que atuou nela desde o princípio foi o desejo do homem, do ser humano, de ser grande. O primeiro a construir uma cidade foi Caim. Lá em Gênesis, a gente pode até abrir. E Babilônia é a grande cidade, mas a cidade surge em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou, na verdade aqui, eu creio que é Caim, né, que edifica a cidade. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Aqui surgem duas coisas. Surge a cidade, como uma maneira do homem firmar seu pé no mundo, deixar de ser um errante aqui, e também o hábito de se dar nomes de pessoas às cidades, a monumentos, a ruas, a tudo mais, para marcar o nome da pessoa. Tem um versículo até no Antigo Testamento, não sei se é em Provérbios, que fala, dão os seus nomes às cidades, às suas cidades. O homem faz assim, fincar a bandeira no mundo porque ele quer ser o senhor desse mundo. Mas essa tendência, ela vai se agravar lá em Gênesis mesmo, no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens que eram ainda de uma mesma língua, de um mesmo idioma, eles se reúnem num vale na terra de Sinar e começam a construir. Versículo 2, 11, Gênesis 11, 2. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Na verdade, seria uma coisa insólita, um grupo de pessoas construir num vale uma torre que atinja os céus. Eles deveriam construir no pico de uma montanha. Estaria mais perto, né, por assim dizer. Mas aqui o que eles querem, na realidade, é fazer um nome, é desafiar Deus, é dizer, nós somos os senhores da terra. Esse atingir os céus, eles realmente conseguem. Conseguem quando? No nosso capítulo de 18 de Apocalipse, da mesma forma como eles conseguiram o seu intento de chamar a atenção de Deus lá ao construírem Babel. Babel significa confusão, e Babilônia deriva o nome de Babel. Lá em Gênesis, em Apocalipse capítulo 18, no versículo 5 diz, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Babel chegou realmente até o céu, só que agora é a Babilônia, a grande cidade, a cristandade construída para ser terrena e morar na terra, e ter aqui na terra a sua bandeira fincada. E ela acabou de ser destruída no capítulo 17, justamente pelo poder civil, aquele em quem ela achava que dominava, ela dominava por um tempo, mas que a derrubou e comeu suas carnes. E no versículo 7, fala bem o espírito dessa Babilônia. Ela diz, não sou viúva, estou assentada como rainha, no final do versículo, e não sou viúva, e não verei o pranto. A igreja, a cada domingo, nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte. E sentimos falta dele. Porque esse é o sentimento de uma viúva. Ela sente falta daquele que morreu. Nós sabemos, obviamente, que o Senhor ressuscitou, está vivo nos céus, mas nos foi legado uma celebração, que é a celebração da morte, desse que é o noivo da igreja. Então o sentimento da igreja nesse mundo não é um sentimento de quem está reinando aqui agora, de quem é rainha. Muito pelo contrário. É o sentimento de quem está ainda longe do seu esposo, que foi morto e partiu para uma terra distante e aguardando ele voltar. Mas Babilônia não tem esse sentimento. A última coisa que ela quer é que o esposo volte.
porque vai estragar a festa. E essa festa é descrita, principalmente no final do capítulo 18, quando descreve tudo que ela desfrutava aqui antes de ser destruída, né? E agora os próprios comerciantes, os mercadores lamentam. Por que lamentam? Porque eles ganhavam tanto dinheiro com Babilônia e nem eles sabiam disso. E quando o poder civil destrói Babilônia, ele não fazia ideia do quanto ela era importante para a economia mundial, para a riqueza das nações. Hoje nós não fazemos ideia. A gente ouve muito falar de dinheiro relacionado à religião e tudo mais, mas se de um momento para o outro as religiões cristãs desaparecessem, o impacto disso na economia do mundo seria muito grande. E é justamente isso que ela, no versículo 22, nos fala de músicos, arpistas, flauteiros, trombeteiros. Depois, isso é o prazer da música, não é? Depois fala da arte. Depois fala do trabalho, ruído de mó, em ti se não ouvirá mais. Fala de luz de candeia, não mais luzirá em ti. Isso nos faz lembrar das virgens loucas lá que o Senhor fala lá no Evangelho, aquelas que tinham luz por um momento, mas não tinham o azeite, não tinham o Espírito Santo. A voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Nós sabemos que até o fim haverá quem casa e dá em casamento. É interessante nós vermos a religião cristã muito associada a essa questão do matrimônio. E o sonho de todo jovem, de toda jovem, é casar na igreja, né? Tem sempre aquele sonho, aquela fantasia, aquela mística toda do casamento na igreja. Não mais se ouvirá a voz de esposo e de esposa. Pode ter outro significado isso aqui também, mas eu creio que um deles é esse. Porque os teus mercadores eram grandes, no versículo 23, eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Então existe feitiçaria, sim, na Babilônia Grande. Ela, sim, encanta os homens. Ela, sim, engana os homens. Ela, sim, usa do poder de demônios, como nós vimos que eles estão lá aninhados nos seus ramos, para enganar os homens. E o que ela pensa dos homens, na verdade? Essa que buscou sempre ser rica, essa que sempre teve o amor ao dinheiro, ao poder, a ser grande na terra. Ela pensa o menos possível dos homens. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, por seu amor pelos seres humanos. Mas essa Babilônia a Grande tem amor pelos seres humanos? Não. Basta a gente ver na lista de mercadorias, que os mercadores vão chorar, porque agora ninguém mais compra suas mercadorias. Que mercadorias são essas? A lista começa no versículo 12 com mercadorias de ouro. Porque esse realmente é o maior valor aos olhos do homem natural, o ouro, o metal precioso, e também é o maior valor aos olhos das religiões cristãs. É o ouro, é o dinheiro, é ao ponto de a Polícia Federal ir atrás agora de igrejas que estão lavando dinheiro. Porque o ouro é importante. E aí vem uma lista de mercadorias: prata, pedras preciosas, pérolas, seda, madeira, marfim. Vai descendo em valor, né? Chega no ferro, no mármore, perfume, cavalgaduras, mercadorias de cavalos e carros, e por último na lista, corpos e almas de homens. Porque o valor que Babilônia dá aos homens é o pior valor possível. Ela usa os homens, ela vende seus corpos, ela vende suas almas, visando o ouro, visando aquilo que está em primeiro lugar na lista dos mercadores. E esse é o triste fim. E qual é a ordem dada aqui, que ainda vale para os nossos dias? É a do versículo 4. Ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. A associação a qualquer coisa que seja voltada ao ganho material nesse mundo em nome da religião é iniquidade, é corrupção, é até crime, né? Como a gente já está vendo hoje nos jornais, é até crime, porque saiu do propósito que Deus tinha para a igreja, de ser a noiva pura de Cristo, aquela que estava aqui em humildade, deveria estar aqui em humildade, em pequenez,
não querendo ser grande, não tendo uma reputação para zelar ou para defender, porém aqui aguardando a vinda do seu noivo amado. Na descrição de Babilônia e também do seu aspecto romano, que o irmão citou também no capítulo anterior, é claro que existem muitas evidências até demais, de estar relacionado a Roma e a igreja romana, que sempre se declarou como sendo a igreja, a noiva de Cristo. Aquela que, obviamente, se assenta em luxo, em espécie, sempre dominou sobre as nações, sobre os reis, coroou reis e continua coroando reis também até hoje. Essa Roma dos papas e tudo mais. Mas é sempre bom lembrar, porque antes que algum protestante fique contente com isso, que lá em Apocalipse capítulo 2, quando a gente lê das 7 cartas no seu sentido profético, nós vamos encontrar na 4ª carta de Tiatira, a partir do versículo 18, realmente o período de Roma, da Igreja Católica Romana, que se estende até os tempos atuais, e contra a qual foi dito no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama sobre os que adulteram, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então isso aqui já Deus havia previsto um juízo sobre esse falso testemunho da igreja. Mas o que nós conhecemos por protestantismo, que tem seu início no capítulo 3 e é representado pela igreja de Sardo, não escapa disso também, porque no que é dito à igreja de Tiatira, tem uma citação no versículo 23. Ferirei de morte a seus filhos. Eu acho que tem alguma tradução que fala suas filhas, se não me engano. Porque, na realidade, todo o sistema religioso da reforma protestante é decorrente da igreja romana, da igreja católica. Foi uma reforma para tentar reformar a igreja católica e, como não conseguiram, se pulverizaram, então, em diferentes seitas e denominações e igrejas que são filhos, são satélites de Roma. E a tendência é que esses filhos sempre se aproximem mais, porque os objetivos são os mesmos, não é? Como nós vimos lá em Babilônia grande, é de ser rica, de ser poderosa na terra, e esse também é o objetivo de grande parte da cristandade hoje, independente de que linha doutrinária ela siga, de ter nome na terra, de ser lembrados pelos seus nomes, pelos nomes dos seus grandes. Lá no nosso capítulo 18, no versículo 23, aqui está falando dos mercadores de Babilônia. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Aqui está falando de homens grandes, homens poderosos, homens com poder de mudar governos, homens com poder de influenciar na política, na economia, poder de declarar guerra. Esses homens estão onde? Estão na grande Babilônia. Esses homens hoje estão na grande cristandade também, que obviamente nós também fazemos parte dela. Não estamos imunes a essa corrupção que se abateu sobre todo o testemunho cristão na terra. Mas sempre esse foi o objetivo, ser grande, ser grande. Basta alguém ir a alguma igreja, chamada igreja, né, de homens, para ver o quanto a personalidade é exaltada. Como a personalidade é dignificada, como existem prêmios, existem premiações para os melhores, para os maiores, para os mais importantes. Nada disso nós vemos na sã doutrina. Pelo contrário, até João Batista, quando ele viu o Senhor Jesus, o que ele falou? Importa que ele cresça e eu diminua. Esse devia ser o espírito de cada cristão. Importa que ele cresça, que Cristo esteja debaixo dos holofotes e não o homem.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.